Na terra de Canaã, havia um homem chamado Jacó, pai de 12 filhos, que carregavam seu nome e sua esperança. Entre eles, havia um que ocupava um lugar especial no coração do pai, José, o filho da velhice, o filho que nasceu de Raquel, sua amada esposa. Jacó amava tanto José que decidiu presenteá-lo com uma túnica colorida, feita com os mais belos tecidos. Aquela túnica, tão rica em cores, se tornaria símbolo do amor especial de Jacó e do começo de uma história que mudaria o destino de muitos. José tinha apenas 17 anos e, além de ter a predileção do pai, recebeu um dom especial de Deus, o dom dos sonhos. Uma noite, ele teve um sonho que não poderia guardar para si. Reunindo seus irmãos, José contou: "Eu sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se juntaram ao redor e se curvaram diante do meu feixe." Os irmãos de José ficaram revoltados. "Então você acha que será nosso rei? Acredita mesmo que vai governar sobre nós?" O ciúme aumentou ainda mais quando José contou outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Até seu pai, Jacó, o repreendeu. "O que significa este sonho? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você?" Esses sonhos se tornaram sementes de ódio no coração de seus irmãos, que não conseguiam suportar a ideia de José se tornar superior a eles. Os olhos dos irmãos se encheram de inveja e começaram a tramar uma forma de livrar-se dele. Certo dia, Jacó enviou José para ver como estavam os irmãos que pastoreavam o rebanho longe de casa. Quando os irmãos viram José, ao longe, vestindo sua túnica colorida, o ódio nublou suas mentes. "Lá vem o sonhador", disseram. "Vamos matá-lo e jogar o corpo em algum poço. Diremos que um animal selvagem o devorou e veremos o que será de seus sonhos." Ruben, o irmão mais velho, tentava impedir o pior. "Não tiremos a vida dele. Vamos apenas jogá-lo neste poço. Não derramem sangue inocente." Com isso, Ruben planejava salvar José mais tarde. Assim, quando José chegou, seus irmãos o agarraram, arrancaram sua túnica e o jogaram no poço seco, sem se importar com seus gritos de desespero. Enquanto Ruben se afastava, outros irmãos tiveram uma ideia ainda mais cruel. Por acaso, uma caravana de mercadores ismaelitas passava por ali a caminho do Egito. Os irmãos de José decidiram vendê-lo como escravo por 20 peças de prata. José foi amarrado e levado por aqueles estrangeiros, deixando para trás a terra, a família e a vida que conhecia. Para ocultar seu crime, os irmãos mergulharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a levaram ao pai. Ao ver a túnica manchada, Jacó desmoronou. "Um animal selvagem devorou meu filho." Sua dor era tão grande que nenhum consolo poderia acalmá-lo. Enquanto Jacó chorava pela suposta morte de José, o jovem seguia uma nova jornada rumo ao desconhecido, com o coração pesado, mas cheio de fé. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, José demonstrava fidelidade a Deus e integridade. Potifar logo viu que José era um homem diferente e lhe deu responsabilidades importantes. Mas a paz de José seria breve, pois a esposa de Potifar se apaixonou por ele e, ao ser rejeitada, o acusou injustamente de assédio. José foi lançado na prisão, mas nem ali sua fé foi abalada. Com o tempo, ele ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Deus estava com José e ele continuava interpretando sonhos, ajudando os presos e semeando esperança. Foi então que o próprio faraó teve 2 sonhos estranhos que ninguém conseguia decifrar. José foi chamado e, com sabedoria, explicou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José governador do Egito, responsável por preparar o país para os tempos difíceis. Anos depois, a fome assolou a terra de Canaã e Jacó enviou seus filhos ao Egito para buscar alimento. Eles não imaginavam que o governador que estavam prestes a encontrar era o próprio José, que agora vestia roupas de realeza e era respeitado por toda a nação. Quando os irmãos se curvaram diante dele, cumprindo seu sonho de adolescente, José os reconheceu, mas manteve sua identidade em segredo. Depois de várias provas para ver se o coração dos irmãos havia mudado,
José não pôde mais conter as lágrimas. Ele revelou sua identidade e disse: Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Mas não se entristeçam, pois foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvar muitas vidas. A história de José nos mostra que, mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus tem um propósito maior. José foi traído, humilhado e sofreu injustiças, mas sua fé o manteve forte. No final, ele compreendeu que até as situações mais dolorosas tinham um propósito. Assim como José, quando passamos por dificuldades, somos desafiados a olhar para além dos problemas e confiar no propósito que pode estar oculto. Nem sempre entendemos o caminho que estamos percorrendo, mas, ao final, se perseverarmos, veremos que cada obstáculo nos preparou para algo maior. Nunca desista, mesmo quando os sonhos parecerem distantes. As adversidades podem ser dolorosas, mas elas não apagam os planos de Deus em sua vida. O que foi feito para te derrubar, Ele pode usar para te elevar. Tenha fé, persista e lembre-se, o que hoje parece uma ferida, amanhã pode ser o alicerce da sua vitória.